olhando essa parábola, a gente logo nota alguns detalhes, né? Está falando de realmente uma busca. E fala de algumas coisas importantes que vamos analisar isso. Eu quero que você entenda quando a palavra, ou quando você ouve falar de mulher, logo você tente entender isso. Está falando de igreja. Talvez Jesus está se expressando de uma forma para as pessoas entenderem. Mas, para nós que você já está com um pouco mais de entendimento sobre a palavra, quando ele está usando essa palavra, ele está falando de igreja. Ele está se expressando de uma maneira para dizer como deve ser a igreja, como deve ser a noiva de Cristo, como deve ser um filho de Deus. E nessa parábola a gente vai pegar alguns pontos importantes para podermos entender. Quem é essa mulher? Você talvez pense assim, quem é? Ou qual é a mulher que? Podemos ali está vírgula, mas podemos fazer uma pergunta: quem é essa mulher? Ou melhor, quem é essa igreja? Você logo percebe que ela está casada. E ela realmente está com dracmas. E na nossa vida, de nosso país, ou do Ocidente, nós casamos e colocamos uma aliança na mão para simbolizar que temos um compromisso e casamos com uma pessoa. Vamos dar fidelidade e vamos viver para essa pessoa, daremos o nosso amor, a nossa vida e viveremos para ela. Por isso colocamos uma aliança, é um símbolo de união. Mas lá, não, lá era muito diferente, lá existia 9 dracmas ou 10 dracmas. Vamos entender depois isso. Você diz, mas como? 10 ou é 9? Vamos entender, cobrir as 9. E era um símbolo na testa da mulher casada. Ela tinha tipo uma moeda de prata, era ligada uma com a outra. E cada moeda daquela simbolizava uma ação dela, ou uma, como diz assim, aquela coisa que ela tinha. Ela tinha amor, ela tinha bondade, ela tinha longanimidade. Então, esses eram os símbolos dessa dracma. E no Velho Testamento, se uma mulher talvez cometesse alguma coisa, era sacado a dracma que ela errou. E quando o esposo chegava, via aquela mulher sem uma dracma daquela, provavelmente questionaria por que ela não está com aquela dracma. É assim que Jesus começa a expressar a ideia do assunto. E ele está falando, aqui ele colocou uma mulher, mas ele está colocando uma igreja. Como é que essa igreja deve ser? Qual as dracmas que ela precisa? Você já entendeu o que você está pensando agora? Eu poderia colocar para você, irmão, quais são as 9 dracmas que um filho de Deus tem que ter? E eu queria ler uma escritura antes de entrar nesse assunto mais profundo. Você vai logo perceber que em Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 22, você vai perceber essas ações e o que são isso? São frutos do Espírito Santo. Olha a palavra, fruto do Espírito Santo. Existem dons e existem frutos do Espírito Santo. Aqui estamos falando de frutos. Olha o que está dizendo. Mas o fruto do Espírito Santo é caridade, ou a expressão para nós seria amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou revelação, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Opa, mas não existe uma lei, irmão Arantes, contra essas coisas, porque elas são frutos do Espírito Santo, fruto do próprio Deus para você ter esses frutos. E ele continua, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Irmãos,
você estuda, você começa a entender a palavra de Deus e você tem que aplicar. Se você conhece a Escritura e você não aplica, é como um sino que tine, ou é como uma pessoa que não tem, ela recebe a informação, mas não pratica. Então ela não fica perfeita, ela não persevera, ela não gera um processo de conhecimento e amadurecimento, entendimento e experiência. Esse é o maior problema que temos hoje dentro da estrutura da igreja. Você ouve a palavra, você entende a palavra, mas chega no momento da prática, é o problema mais difícil que nós temos. Vou explicar por quê. A prática gera alguma coisa importante para você. Quando você pratica, vai gerar paciência. Quando você pratica, você vai ter experiência para dizer para outras pessoas o que é isso. Então, quando você coloca isso nessa posição, você tem que entender o que está acontecendo. Olhe bem aqui. Irmão, é um fruto do Espírito, amor. Então, você tem que praticar. É um fruto. Você entende o que é isso? Você planta uma sementinha, você tem que regar, você tem que deixar aquela árvore crescer, para você depois aproveitar do fruto. Amor é a mesma coisa. Você tem que regar todos os dias. E há uma grande situação, talvez eu vou entrar rapidamente, só para você entender, entre homens e mulheres. O homem e a mulher pensam diferente em vários assuntos em relação a isso. O homem é muito mais direto em muitas coisas. A mulher não é assim. Por isso que de vez em quando dá muito conflito no lar. Porque o homem pensa assim, eu trabalhei, fui lá, fiz toda aquela coisa, cheguei em casa, eu ali olho os filhos, dou um abraço no filho, dou um beijo na esposa, olho o cachorrinho, brinco um pouquinho com o cachorro e faz tudo aquilo. E parece que aquilo ali já é um compromisso dele. Não, agora eu já fiz a minha parte. A mulher não pensa desse jeito. Por isso que é o problema que acontece muito. A mulher, ela precisa que você dê tempo para ela. Ela quer que você escute ela. Ela quer que você realmente depois possa ir com ela em algum lugar. Ela quer várias outras coisas porque ela pensa que você foi trabalhar, ou você foi ganhar vida, ou foi resolver outras coisas, e ali você está muito feliz, muito tranquilo, e tem vezes que não é verdade. É uma luta. Mas para ela, pensa que é isso. Daí quando chega em casa, você tem que ter paciência. Mambrana fala assim, né? Se lembra? Eu vou só dar uns tópicos para você se lembrar. Você que lê a mensagem, você logo vai se lembrar. Um casal jovem, o jovem era um jovem pregador, já estava com conflito e provas e lutas no seu lar. E isso prova, o que eu quero dizer para você, estava com a pressão, as lutas e as provas da vida, combatendo o seu lar. O que o irmão Brana coloca isso? Esse mundo está vivendo desse jeito. Se você não tomar cuidado, você entra nesse mesmo ritmo e vai gerar problema. Família, depois de Deus, é a coisa mais importante que você tem. Não existe outra coisa. Nem a igreja, a estrutura da igreja, que é onde você vem aqui, não está qualificada em relação à família. Você captou isso? Primeiro Deus, depois família. E depois você trabalha em cima das outras coisas. Então, esse é por quê? Se temos famílias realmente, que não digo perfeita, porque não existe família perfeita, só existe família perfeita em Deus. Ou uma igreja perfeita só em Deus. Mas quero dizer que você usando isso vai ter muito benefício. E talvez alguns cultos para frente eu vou falar sobre esse tópico para você não ser pego de surpresa. E botar os pés pelas mãos. Então, o assunto aqui é a questão da dracma. A questão de que essa mulher, ela estava procurando o que ela perdeu. Ela tinha 9 frutos do Espírito. 9, já pensou? Então, essa mulher, ela tinha 9 frutos do Espírito. E aqui está dizendo, né? Amor a quem? Ao seu marido. Gozo e alegria em quem? A seu lar, a sua família, a seus filhos. Você tem que entender que isso está relacionado a onde ela está.
E muitas vezes no lar não acontece isso. Muitas vezes acontece assim, não, você realmente ama seu marido? Ou marido, você ama a sua esposa? Vem uma vez a situação porque acontece conflitos. Ou você acha que casal não tem conflito? Agora é como você sabe trabalhar sempre esses conflitos. O conflito está aqui. O marido vai chegar e está faltando uma dracma. Essa dracma é muito importante para a igreja e para essa mulher. Porque o que ela faz? Ela começa a varrer, a fazer uma faxina, a fazer uma limpeza. Ela começa a tirar as paranhas, começa a tirar as aranhazinhas, começa a tirar os pó, começa a organizar tudo. Você está olhando uma casa natural, agora analise uma casa espiritual. Analise você, o que precisa organizar, o que precisa tirar, o que precisa realmente renovar, e realmente o que está acontecendo com o teu amor, o que está acontecendo com o teu gozo, o que está acontecendo com a sua bondade. Vocês têm que entender, porque aqui a gente está só colocando dentro de uma casa, onde as pessoas vão limpar, tirar poeira, e ela está fazendo uma faxina. E as pessoas de fora estão olhando, realmente está acontecendo uma faxina lá, e a coisa é grande. É isso que coloca ela em desespero. Quem é essa mulher? Essa mulher, na Escritura, ela é a noiva de Cristo. É essa igreja que está nesse tempo. Ela precisa fazer uma faxina. Ela precisa fazer uma limpeza. Ela precisa restaurar suas ideias e seus pensamentos. E olha o que ele vai dizer aqui. Porque não somos uma denominação. William Branham diz, agora, uma mulher na Bíblia representa a igreja. Quantos sabem disso? Somos uma noiva. A igreja é uma noiva. Então agora você começa a entender que a igreja é uma noiva. Número 2. Sabemos que a noiva tem 10 moedas de prata. São 10. Aqui o que nós lemos, o fruto do Espírito tem 9. Então ali ainda existe mais um fruto do Espírito ali. 10 moedas de pratas. Olha aqui. O número de 10 é usado em todas as escrituras para descrever o fim do ciclo. O que está querendo relacionar isso? Fim. Mas assim, funciona numa ideia muito clara isso. Funciona quando o 10 terminou, gera outro ciclo. 10 terminou, gera outro ciclo. Ele vai dar uma ideia para você entender o que está falando aqui. Ele fala assim, o número 10 usado em todas as escrituras para descrever um ciclo, como Deus completou o ciclo com o homem, na era diluviana, como Noé. Noé foi a 10ª geração de Adão. Então, se você começar por Adão, você vai contar 10 gerações, e Deus mudou o ciclo. Salvou Noé, e agora muda. Noé entrou, passou a destruição, e depois começa a renovação. Então, quando você tem 10 na Bíblia, tudo é um ciclo. Essa mulher precisa de 10 dracmas. Ela perdeu um. Quando ela tomar essa dracma de novo, mudou o ciclo. Ela vai para onde? Para um arrebatamento. Porque ela precisa dessa 10ª moeda. O ciclo é interessante porque ele vai dizer assim, olha bem, não é só uma coincidência. Ele vai dizer assim, Noé foi a 10ª geração de Adão, fazendo uma nova aliança de Deus. Abraão foi a 10ª geração de Noé. Depois de Abraão, contou-se 10 gerações, e Abraão começa um novo ciclo, que é a fé. Você está captando aqui? Deus trabalha perfeitamente. Ele aplica sua matemática perfeita. E ele vai continuando. Foi a 10ª geração de Noé, trazendo uma nova aliança incondicional. E Davi foi a 10ª geração de Abraão. Contou 10, veio Davi, começa outro ciclo. Porque esse ciclo de Davi está mostrando outra coisa. Está mostrando que vai ter um rei que será eterno. Esse reino não passará. Davi está simbolizando essa ideia lá para frente, o reino de Davi. Então esses ciclos, eles vão chegando,
E está em toda a Bíblia. Ele fala aqui, ó, haveria 10 mandamentos. 10 mandamentos, começa um ciclo. Os espias, foram 10 espias que deu problema, tiveram que recuar. Depois desses 10 espias teve um novo ciclo. Tem mais coisas que eu quero que você possa entender, porque você pensa assim, não, isso aí foi uma coincidência. Eu já vou dizer para você, para Deus não existe coincidência. Os ciclos estão se completando. E essa parábola que Jesus começa a pregar está falando sobre a igreja desse tempo, que ela tem os 9 dons e precisa da outra moeda, que vamos falar sobre essa moeda. E assim, ó, sabemos que ela tinha uma moeda de prata. Portanto, devemos saber o que representa. O que se representa essa moeda? Agora, a escritura prata representa redenção e refinamento. O que ele quer dizer? A prata está simbolizada em uma redenção. Agora, redenção significa trazer de volta a condição original. O que aconteceu com os homens? Pecamos e estávamos perdidos. Essa prata simboliza uma redenção e voltamos a ter o benefício da restauração, como Adão e Eva tinham no jardim do Éden. Você captou? O homem está voltando para esse ciclo. A igreja está voltando para esse ciclo. O que Adão fazia? Ele falava e as coisas aconteciam. Ele dava o nome às coisas, deu o nome aos animais e tudo isso. Ele dizia assim, essa árvore não quero que está aqui, ela vai para lá. E isso era, porque Adão era um Deus da terra. Ele não era o Deus da glória, mas ele, na terra, ele era um Deus. Ele perdeu isso. Agora, a igreja, que é a noiva dessa era, ela vai restaurar essa posição novamente. Voltaremos a herdar a terra. Olha aqui. Ele vai dizer aqui uma coisa importante para você também. A redenção significa trazer de volta a sua condição original. E refinar significa trazer a pureza, ou refino. Representa o processo pelo qual a escolheria, removeria, a escória seria removida. Prata, para que possa ser exibida em sua pureza. A escória é aquela que não é uma parte pura da prata. O que ele está querendo dizer? Quando é refinado a prata, existem impurezas na prata. E o que acontece? Isso não faz parte da prata. E isso ele está falando de nós. Muitas vezes, quando somos provados no fogo, o que é o fogo? O fogo do Espírito Santo, existe impureza em nossas vidas. E precisa ser tirada isso. Ou você está perfeitinho aí? Amém? Você está bem perfeitinho aí? Você não tem nenhuma impureza? Olhe bem. A escória é aquela que não é uma parte pura da prata. Portanto, é a remoção do que é impuro. A escória é a impureza. Encontra-se na prata ou que qualquer metal precioso. Portanto, a escória representa o pecado. Existe pecado para a morte. Não vou entrar nesse assunto. Existe pecado que é para a morte. Mas existe pecado que você pode orar por ele para ser tirado. Você captou? Não vou entrar naquele outro assunto, mas eu quero te mostrar que existem pecados que você pode orar e os irmãos podem orar pelaquela necessidade daquela pessoa para ser liberto. Irmãos, todos nós precisamos ser libertos de muitas coisas. Você pensa assim que não, eu estou perfeito. Se você está perfeito, o que você está fazendo aqui? Porque Enoque foi o único que foi perfeito. E ele caminhava com Deus. Ele era o 7º. Estamos vivendo na 7ª era. Ele caminhava com Deus. E um dia ele foi embora. Ele não precisou de arca de Noé. Ele não precisou nada disso. Ele caminhou com Deus e Deus arrebatou ele, levou. O que ele era? Ele estava perfeito. Porque como é que ele ia para o céu se não estava perfeito? O que acontece com a noiva? A noiva se torna perfeita através de um sacrifício de sangue.
Sempre batemos nisso para você entender. Você reconhece o sacrifício de Cristo e agora toma o sangue sobre você e Deus não olha pecado em você. E depois o processo de santificação é Deus que trabalha com você. Você não force nada. Irmãos, a pior coisa que tem é você forçar a ser santo. Sabia? É a pior coisa que você vai fazer. Quando você entra para ser santo, você não é. Você precisa do sangue. E daí você começa a entrar nesse caminho, você começa a olhar para as pessoas e dizer assim, ó, eu estou aqui bonitinho assim, ele não vale nada. Você está entendendo? Porque você está se santificando à força. Agora, a santificação, ela tem um processo diferente. Quando ela vem de Deus, ela te mostra graça aos teus olhos para ver as pessoas e ter misericórdia das pessoas. Deus primeiro muda o teu coração de transformação para realmente ver as pessoas diferentes, como os olhos de Deus. Isso é um processo que é importante você entender. Agora aqui está falando assim, né? Essa questão da escória simboliza o quê? Então ela perdeu essa moeda e a prata simboliza redenção, e agora ela está sendo refinada, essa prata, para que podemos estar puro diante da presença de Deus. Olha aqui. Segunda vinda do Senhor. Cada um daquelas moedas, se nós apenas tivéssemos tempo, mas eu não tenho, vou tentar manter a minha palavra mais próxima possível. Eu poderia dizer você o que cada uma daquelas moedas significa. Foi colocada lá, cada moeda significa uma certa virtude daquela mulher. A primeira significa seu amor ao seu marido. Você está captando, irmão? Você está captando, meu irmão? Isso é importante você entender. Olha aqui, o seu amor ao seu marido. Em segundo lugar, a sua promessa de virtude, de vida limpa para ele. Em terceiro lugar, o quarto, ou quinto, ou nono, ou décimo, se você quiser procurar, olha em Gálatas, é o que a gente leu. Você descobrirá que aquela mulher representa a igreja. E a igreja é uma esposa despojada de Cristo. E a tauba que a igreja deve usar é encontrar-se em Gálatas 5, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Essa é a placa que deveria ser usada na igreja. Irmãos, se a gente tem esses 9 dons, já estou falando só 9, fruto do Espírito, já a igreja estaria num nível bem mais realmente unidos uns com outros. Mas ainda ela precisa de mais um. Olha a preocupação dela. Amor fraternal, bondade, comunhão. Esta mulher, quando? Deve ter sido no escuro que ela perdeu o que havia perdido, uma dessas moedas. O que ele está querendo simbolizar aqui em relação ao escuro? O que a palavra é para você? É luz? Então ele está simbolizando que ela perdeu no escuro. Ela não estava com o quê? Com a palavra de Deus. Porque se ela está com a palavra de Deus, como ela pode perder esta moeda? Você captou? Quando nós abandonamos a Deus, perdemos as moedas. E ele vai falando sobre a questão do fruto do Espírito. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Ele diz assim: de seu sermão que você diz que, irmão, a evidência do Espírito Santo, crer em sua palavra. Você que já caminhou muito por aí, você sabe que muitas pessoas ou muitas igrejas dizem que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas. E isso não é um fruto do Espírito. Isso é um dom. É um presente que Deus deu à pessoa. Isso aí é um presente, não é Deus em você. Isso é interessante você entender, porque muitas pessoas pensam que só porque falam em línguas, ou profetizam, ou fazem todos esses outros dons que tem ali, acham que tem o Espírito Santo, porque aquilo gera
uma emoção, gera uma coisa boa em seu coração, porque você recebe aquilo e você sabe que não é de você, aquilo ali veio de um presente que Deus deu a você. Mas isso não é o doador, isso não é Deus em você. Deus tem que estar morando em você. Os frutos não vão te qualificar. Os frutos é para o teu benefício. É diferente isso. Eu sempre falei isso para a igreja, mas quero reforçar isso, dizer assim, ó. Eu vou falar mais claro, porque esse ponto é importante você saber. Os que são mais vistos aqui, os dons do pessoal que toca, que usa música, ou que ministra a palavra, são dons ou são presentes que Deus colocou, mas isso não gera salvação a eles. Você captou? Eles têm que viver aquilo, porque aquilo ali é um presente para ele se manter forte na presença de Deus. Quanto mais você se rende ao presente que Deus deu, mais Deus abençoa a congregação, mais Deus dá bênção à sua vida, porque gera força a você. Se você não usar o presente, você vai ter problema também. Mas isso não te coloca na posição de ter o Espírito Santo. É só um presente. É o que a igreja... aconteceu com as igrejas pentecostais, ficaram com um presente. Precisamos de quem? Do doador em nossas vidas. Olha aqui. A evidência do Espírito Santo é crer em sua palavra. Parece ser muito fácil. Dá para entender isso? Quando o irmão Brana fala isso, é crer em sua palavra. Olha só como é fácil. Você diz assim, ó, não roubará, não matará, né? Não fará mau testemunho, não mentirá, não defamará, não fará mal das pessoas. Daí, a evidência do Espírito Santo é a sua palavra. Daí, quando aquilo vem tudo em direção a você, você está de acordo com a palavra? Porque para ter a evidência do Espírito Santo, você tem que preencher os requisitos que a palavra diz para ter. E daí você diz assim, irmão Arantes, eu como homem eu não estou conseguindo isso. Tem vezes que eu falo alguma coisa, tem vezes que eu ajo alguma coisa, mas você se esconde em Cristo? Você realmente se arrepende? O Espírito Santo bate e diz, não, você está fazendo errado, se arrependa. Essas são as pontas que Deus está fazendo com você. Eu vou lá, faço uma coisa errada, eu me arrependo daquilo? Porque se eu continuo e não me arrependo, o Espírito Santo não está ali para trabalhar com a sua vida. Você tem que se arrepender e reconhecer o seu erro. Não é que nós vamos ser perfeitos e tão perfeitinho que ninguém vai errar. Não existe isso. Você entendeu? Mas na hora que cometeu aquilo, ele está ali para resolver, acertar, alinhar e não ter medo de nada disso. Satanás, ele é especialista em botar medo em você, sabia? Ele aproveita dessa situação e depois bota medo em você e você fica prisioneiro. Sempre existiu cada era e você pode receber a palavra. Aqueles sacerdotes fizeram Jesus bater 1 milhão ou milhas no que se refere aos frutos. O que ele está querendo dizer? Está dizendo assim, ó, os sacerdotes daquela época, eles eram tão bonzinhos, eles tão amorosos, eles faziam tantas coisas, e isso é fruto do Espírito. Eles pegavam as criancinhas, botavam no braço, eles faziam lá o batismo, ele ajudava as causas das viúvas, eles faziam isso, ele apertava a mão daquele irmão, ele fazia todas essas coisas, muito mais que Jesus Cristo. Jesus Cristo foi lá no local, derrubou aquilo, chutou as bancadas, derrubou o dinheiro e falou, a minha casa é casa de oração. Que tipo de espírito é esse? Esse fruto do Espírito, não se vê fruto do Espírito ali? Ou vê? Ele não podia dizer assim, não faz isso aí está errado, isso é bondoso, e nem empurrar. Você começa a entender que aqueles homens que estavam lá, eles tinham os frutos do Espírito, e muito maior do que os nossos. Eu quero que você entenda. E Jesus Cristo, ele nem chegava à ponta deles, mas só que tinha uma coisa, Jesus Cristo cumpria a palavra. Ele sabia que a casa de oração estava sendo usada como
câmbio, negócio. E ele não podia deixar aquilo. Daí ele vai usar o fruto do Espírito ali, bonzinho? Não, ele vai aplicar a palavra de correção na vida daqueles homens. Você captou? Tem gente que quer ser mais bonzinho que Deus. Não funciona. Eu já vou dizer para você, não funciona num lar, não funciona em nenhum, qualquer lugar. Não funciona. Você tem que ter discernimento do Espírito sobre isso. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Então ele diz, qual é o fruto? A palavra para o fruto, para a era. Isso é o que é? O ensino. O ensino o quê? O ensino da era. O 10º fruto que essa mulher precisa é o quê? A palavra para hora. A palavra para esse tempo. Sabe por quê? Olhe bem. Ela tem todos os 9. Mas ela precisa de um fruto que diz o tempo que ela está vivendo, a hora que ela está vivendo e qual palavra ela pode usar. Esse é o problema com as igrejas que está acontecendo. Elas não sabem o que usar. Porque elas vão dizer assim, não, eu vou usar o que Lutero falou. O justo viverá pela fé. Ah, eu vou usar o que o Wesley disse. Santificação. Vamos orar, vamos dobrar os joelhos, vamos ficar aqui a dia e noite, vamos ficar, jejuar a noite toda aqui, igreja, vamos ficar aqui. Queremos santidade, queremos santificação, vamos ficar. Mas essas classes já estão vindo. Hoje é o Espírito Santo. E Jesus fala ainda bem assim, ó. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito que? Em verdade. Não é só aqui. Não é nos portões da igreja que você é santo. Você tem que ir para fora. É lá fora que a tua luz brilha. Você entendendo? Mas eles trazem a santidade para dentro da igreja. Eles querem andar ali bonitinho dentro da igreja. Eles querem falar as palavrinhas bonitinhas aqui. Mas lá fora eles não estão agindo assim. Eles querem ser igual ao mundo. Não querem expressar a luz que está em Cristo. Você captou? Esse é o ponto que eles pegam e vão segurando. E a era não. Jesus está dizendo, manifeste a tua luz. Não entristeça o Espírito Santo que você foi selado. Já pensaste o que ele está dizendo? Você recebeu o Espírito Santo e foi selado. Agora você está entristecendo o Espírito Santo por quê? Pela tua ação, pela minha ação. Eu faço errado. Você começa a entender que você precisa de uma mensagem para a hora? Você entendeu como a era está mudando? Você começou a entender que a pregação é totalmente diferente de tempos passados? Porque ela está sendo formada para manifestar a noiva de Cristo para esse tempo. Ela não está formando uma igreja, ela está formando uma noiva. Porque a palavra de Deus nem está mais interessada com a igreja, está interessada com aqueles filhos que são noiva. Você diz, mas como não está interessada com a igreja? Você já leu o Apocalipse? Você já leu o Apocalipse 3? Vou ler para você. Talvez isso ajude o teu coração a entender o que está acontecendo com isso. Isso é bom, repete-se a falar novamente para você entender. Apocalipse 3:20 fala assim, ó. Eis que estou à porta. Jesus na porta. E bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e com ele comigo. Olhe bem a situação. Ele está fora do teu coração, porque o simbolismo da porta é o coração, e está batendo no teu coração, que era para ele estar onde? Dentro da casa, dentro do seu coração, guiando a sua vida, transformando-te em um filho de Deus, e está fora. Por isso que ele está dizendo assim, ó. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Eles não estão nem aí com a voz de Cristo, eles não estão nem aí com a palavra de Deus da hora, eles querem viver suas vidas. Daí como é que fica isso? Ele está batendo, ele está insistindo, porque ele é misericordioso, ele ama você, meu irmão, ele ama você, meu irmão. É o que está acontecendo. Por isso que você olha Apocalipse, mas irmão, daí você vai dizer assim, sobe um pouquinho para ver, no 18, ele diz assim, aconselho que te compre de mim ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? É a palavra
está aqui, testada. Essa palavra é verdade, mas tem muitos homens que pervertem essa palavra, mudam ela. Quando ela é testada no fogo, ela não é palavra de Deus, é palavra de homem. Então não tem nada a ver com Deus. Você diz, mas como? Vou explicar para você. Olha bem, para você guardar e nunca esquecer isso. Palavra de Deus na boca de Satanás não é palavra de Deus. Você captou? Ele pegou a palavra de Deus lá no jardim do Éden, aplicou em cima de Eva, não é palavra de Deus, e ela aceitou. Você captou? A palavra de Deus ele usou em cima de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi para o deserto. Ele aplicou. Diz a palavra de Deus que você não vai se tropeçar em pedra. Joga-se daqui e joga daí, que os anjos vão te aparar, vão te segurar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas só que ele disse a metade da palavra. Daí Jesus fala assim, ó: não tente o Senhor. Ele não finaliza, ele só usa uma parte e não finaliza. Por isso que sempre falei para você, a palavra de Deus usada na boca de Satanás, ou usada em homens que só usam a metade da palavra, uma parte da palavra, ela não funciona. Captou? Amém, né? Isso é bom, é muito bom. E daí você logo entende o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos voltar para o 17. Essa é a igreja. Essa é essa mulher que está dizendo que ela diz assim: como diz, rico sou, estou enriquecida e de nada tenho falta, e não sabe que és nua, desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Você captou? Essa mulher diz assim, ó: não preciso de ti, não te quero, eu resolvo o assunto, estou bem de vida, não preciso. Agora já pensasse uma igreja dizer que não precisa de Cristo? Essa é a igreja de Laodiceia. É isso que eu quero que você entenda. Ela é morna, ela não se inclina nem a ser fria e nem se inclina a ser quente. Ela está vivendo numa mormidão. Deus quer realmente que um filho de Deus seja quente, amante da palavra de Deus. Se você entender isso, irmãos, vamos puxar um pouquinho aqui, vou ver se eu acho aqui. Você pode achar na sua Bíblia. Está em Salmo. Vamos achar aqui. Salmo 1. Pode ver. Por isso que Deus deixou alguns livros de inspiração de Salomão e vários outros livros para você entender o que é uma inspiração, o que é um filho de Deus, o que ele tem de diferente. Irmão, temos que fazer um inventário de nossas vidas. Não podemos viver nesse nível mediano. Não dá para viver. Ou você é um filho de Deus, ou você já está lutando há tanto tempo. Você está aqui tanto tempo aqui. Você ou é um filho de Deus, pague o preço para isso. E ele diz assim, ó: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que nem detém a caminho de pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei, o prazer, a alegria, a felicidade, quando ouve uma palavra de Deus, quando alguém fala alguma coisa. É igual Davi falou assim: eu me alegrei quando me falaram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho felicidade de estar lá, eu tenho felicidade de ouvir a palavra de Deus, eu fico feliz, eu dou glória a Deus. Você está entendendo? Você não pode se enganar, você tem que saber o que é isso. Quando você sai de casa, você que Deus fale através da boca daquele irmão ou daquela outra irmão, quem seja que esteja pregando aqui, Deus unja, encha ele do Espírito Santo, e que essa palavra venha de encontro no meu coração, e eu sinta-te, ó Deus. É isso que você deve fazer quando sair de casa, e Deus vai falar ao seu coração. Não é o homem que fala. Se fosse o homem, vocês estão tudo perdidos, porque eu não posso salvar você, o meu sangue não pode redimir vocês, eu sou um pecador cheio de fraquezas e falhas, e não posso redimir você. Agora,
o sangue de Cristo poderoso, ele pode redimir você. Vocês estão captando isso aí? E ele continua, ele diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Já pensou uma árvore plantada em ribeiros? O que ele está falando? Plantada na palavra de Deus. A palavra de Deus é água, é refrigério. E quando você se planta naquela água ali, que é a palavra, você vai crescendo em sabedoria e em conhecimento. Você se torna uma árvore. E uma árvore tem coisa boa na árvore, sabe qual é? Quando você é pequenininho, ela está crescendo. E você diz: glória a Deus, Deus abençoe. E você olha aquela árvorezinha, você sabe que tipo de fruto vai dar aquela árvore. Você está alegre. E ela vai crescendo. E você fica feliz. Pô, ela já está frondosa. Ó, vai chegar a hora dela dar o fruto. É isso que você deve entender. Ela vai chegar a hora de dar o fruto. E você diz: glórias a Deus. E ela vai crescendo. Vai crescendo. Daqui a pouco ela está num porte bom. Ela se enche de folha. Ela tem refrigério, gozo e alegria para dar a quem quiser. As pessoas têm prazer de estar no lado dela. Ela fala de bênção, ela fala de alegria, ela fala de eternidade, ela fala de revelação, ela fala do poder da palavra. Muda tudo. E as pessoas têm prazer de ouvir e confiar nessa pessoa. Você pode ser essa árvore. Você, minha irmã, você, meu irmão, você pode ser essa árvore. Porque essa árvore é Cristo em você. Você entendeu? E ela dá o fruto na estação certa. Ela sabe dizer a palavra na hora certa. Ela sabe mostrar o que é Cristo na hora certa. Isso muda, irmão. Prove Deus. Prove Cristo. Eu desafio qualquer um aqui que provar Cristo, que não vai mudar. Tenho certeza disso. Não tenho dúvida de errar nisso. Prove Cristo e você verá. E ele vai dizendo assim: pois será como árvore plantada no ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Já você pensou uma coisa? Tudo que você faz prospera? Você já meditou na sua vida? Essa é a palavra de Deus. Prospera. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você de coração. Um homem fiel, uma mulher fiel, que se mantém na palavra de Deus, tudo na vida dele é prosperar. E você pode perceber, se você começou agora a sua vida de fé, perceba isso. Existem muitos irmãos que mostram na sua vida. Deus abençoa, não só o lado espiritual, como também o lado natural. Não é só, não é dinheiro, irmão. Não é só isso. Tem muita coisa no lado natural que é bênção, irmão. Você chegar no lar e ter uma esposa, que ela possa te acariciar, que ela possa dizer assim: eu te amo, você ter presença, você vai lá, tem esse contato, você abraça. E isso é prosperidade. Mas muitas vezes a gente confia em prosperidade com dinheiro, com riqueza. Deus também vai te dar. Eu quero que você entenda, Ele vai dar. Porque Ele sabe da sua. Ele sabe que você é fiel. Ele sabe que você tem tomado a palavra com Ele. Daí você está aqui. Prosperará. Não são assim, olha o que Ele vai dizer. Ele diz que você vai prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Olha o que ele está dizendo. Ele já está aplicando uma coisa que o verdadeiro, que não crê, que não tem, como é que ele vai se manter na congregação do justo? Ele pode se disfarçar um bom tempo, ele pode dizer que ama a Deus um bom tempo, mas vai chegar um momento que o Espírito Santo, não sou eu, o próprio Espírito Santo vai fazer essa parte tranquilamente. Antigamente, os homens pensavam assim: não. Olhava para aquele, não. Depois, aquele que ele mandou ou tirou, ele realmente está ali perseverando, vivendo uma vida digna, porque ele estava olhando no óculos deles, e Deus tem uma maneira de ver diferente. Ele vê dentro do seu coração, e isso muda tudo. Irmãos, essa questão do coração é tão tremenda, que se você estivesse naquele dia, quando Saulo estava perseguindo a igreja do Deus vivo, você dizia assim: esse Saulo deve morrer, porque ele é um perseguidor, ele mata as pessoas, ele faz isso, ele espanca, bota na cadeia, ele manda aquelas pessoas blasfemar contra aquela igreja, ele dava pancada, espancava. Agora você vai negar esse Jesus Cristo, espancava as pessoas. Vocês olhavam para... não, esse homem deve morrer.
vais morrer não, Paulo. Vais ver o quanto é sofrer pelo meu evangelho. E uma coisa, Deus restaura ele. Porque se o coração dele está assim, e ele vê todo o sofrimento que ele fez, todas as coisas que ele fez de mal, se ele não acreditasse no poder de transformação de Deus, ele seria a pessoa mais infeliz daquele lugar. Ele mesmo se mataria. Você captou? Porque Judas fez isso. Ele não conseguiu reconhecer que Deus pode transformar as nossas vidas. Irmãos, não se preocupe com o que você fez, o que você não fez. Deus é o que transforma você. Confie nisso. Confie com todo o seu coração. Depois ele diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é escritura. Se ele conhece o meu caminho, ele conhece também o pecado dos ímpios. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Já vou falar para você. Você acha assim, não, tem que matar todos os ímpios. Não, Deus não tem prazer. Deus quer que todos se arrependam. Mas Ele sabe que nem todos vão se arrepender. É como se você pensar assim, não, aquela pessoa lá, que não vai dar. Não faça isso, irmão. Ore por ele. Deus é o que Ele vai fazer. Talvez a tua oração suba e abençoe aquela pessoa. Isso nos ajuda a compreender que tem tantas coisas importantes que a gente ainda tem que trabalhar em nossas vidas primeiro. Nunca cobre, olha outra coisa importante para você, nunca cobre aonde ainda você não chegou de alguém, ou mostre para alguém ainda onde que você não chegou. Se você não conseguiu até aquele nível, não vais poder cobrar dele, porque ainda não chegou àquele nível. É o mesmo exemplo, eu vou dizer para você o que acontece. Por que sem medo de errar isso que eu vou falar, a mensagem se tornou uma denominação? Não a mensagem escrita, ouvida, mas as igrejas da mensagem. Eu falei isso ontem, Jair. Eu vou cortar na carne para você entender. Não adianta cortar lá fora, não, tem que cortar aqui na carne. Na carne que é onde está, que veio isso. Irmãos, você como é que pode, um pastor cheio de problema, cometendo um monte de coisa, vocês sabem o que eu estou falando, né? Vários pastores, não é um, vários pastores fizeram isso, não acertaram, ficaram escondendo o pecado. Como é que a congregação vai marchar para frente? Como é que aquela igreja vai abençoar outro? Não tem como, porque existe pecado dentro da congregação, e não é dentro da congregação, é dentro do púlpito. Não vai para frente. Deus não abençoa. Você pode procurar isso na Bíblia de ponta a ponta. Não existe. Porque o homem que tem o Espírito Santo, ele pode passar o Espírito Santo para a congregação. Agora, um homem que diz que tem o Espírito Santo e vive aquela vida e escondeu da congregação para ter benefício, riqueza, porque essas congregações são enormes, milhões giram. Você já sabe. Você, quantos homens que você já viu aí, né? Você sabe o que eu estou falando. Isso é para abrir os olhos de você, abrir os meus olhos. Tu acha que Deus vai fazer alguma coisa? Tu acha que esse homem, quando orava, botava a mão sobre aquela pessoa, será que ele abençoava aquela pessoa? A fé daquela pessoa podia curar a fé da pessoa, não daquele homem, mas ele gerar bênção, vida eterna, nunca mais. Deus tem uma maneira, Deus tem um caminho, Deus tem um alinhamento. Por isso que você entende. Lá no princípio foi 120 que ficaram firmes ali. E não vai ser a mesma coisa. Você acha que vai ser uma igreja aí de 2 milhões, 3 milhões, vamos unificar tudo? Não acredite nisso. Você vai cair numa historinha de carochinha. Você lembra quando a gente falava isso? Eu acho que faz uns 7 anos, a gente batia muito nessa tecla, mas hoje parei, mas vou falar para você. Como é que Deus vai julgar a sua igreja? Você sabe? Só tem uma maneira. Ele julga pelo quê? Pela sua palavra. Ele não julga a minha... nós vamos ficar com o tabernáculo. Então, o tabernáculo é aquele de São José. Então, ele vai julgar através do tabernáculo todas as igrejas? Não. Vamos ficar com tal igreja lá. Então, todas aquelas igrejas vão ser salvas daquela A, o AB, o AC, e
Todas que não for daquela lá, vai se perder. Ele julga através da sua palavra. Por isso que quando eu falei isso, você lembra daquilo que eu falei para você? Você ama a palavra de Deus? Então você ama Deus. Você cumpre a palavra de Deus? Deus está contigo. Capta o que eu estou falando. José do Egito, ele tomou a posição, ele sofreu, ele segurou em momentos difíceis da sua vida. Ele podia assim: aonde está Deus? Estou aqui preso, estou nessa cova. E foi provado. Você começa a entender? Temos que dar valor a esses homens. Temos que mostrar que temos também força para se manter fiel à palavra de Deus e Cristo em você sustentando para um dia você entrar para o arrebatamento. Porque senão, eles vão dizer assim: esse aí, essa aí, e eu sofri tudo isso? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi para a escravidão, Daniel para a cova do leão, tantos homens que não foi compreendido, irmão. Por isso que eu vou falar para você, a gente tem que ter cuidado. Hoje é um dia, é um tempo que o irmão Brana sempre usou essa expressão, é um tempo de nós ver como estamos, não olhar para o vizinho, ver como você está. Fazer uma conferência, olhar, varrer a casa, tirar as paranhas, limpar tudo e dizer: Senhor, me dê graça, me dê revelação, me dê compreensão da tua palavra para eu poder te servir melhor. Você não vai servir do irmão Arantes, não. Ou se você pensou isso, você está com problema. Bem problema. Irmãos, o negócio aqui é o negócio do reino de Deus. A minha felicidade é ver vocês felizes, cheios do Espírito Santo. Sempre foi isso. Vou pagar o preço por isso. Eu quero que você esteja cheio do Espírito Santo. Talvez muitas vezes são pregações duras e fortes. É porque eu quero fazer isso? Será que é por maldade que eu quero fazer isso? Se eu for fazer isso por maldade, aonde que eu devia estar? Estou aqui colocando o que é a verdade. O que o irmão Brana bateu tantas vezes? Ele falou a verdade, por isso que ele ficou sozinho. Ele podia dizer assim: não, tá bom, meu irmão, oh, Deus te abençoe. Oh, minha irmã, não, pode continuar fazendo isso mesmo, Deus te abençoe. Oh, minha irmãzinha, é assim mesmo. Depois Deus te abençoe, vai dar de salvação. Uma coisa Deus me deu graça. Eu subo nesse púlpito e falo pela graça e misericórdia de Deus. Muitos irmãos sabem disso. Muitos dizem assim: pô, lá parece que tudo se transforma. É pela graça e misericórdia. E falo mesmo. Aqui eu não tenho medo de falar. Talvez lá eu vai falar para mim e vou dizer assim: ó, meu irmão, Deus te abençoe, te ajude, né? Mas aqui eu falo a verdade, porque um dia Deus vai pedir e vai dizer assim: como é que é, irmã? Te falasse mesmo? E eu vou ser julgado por isso. Amém? Então ore por mim, que Deus abençoe vocês, né? Vamos escutar nosso irmão e depois vamos finalizar o culto.